Fala, rapaziada, vamos lá, chegamos, Guerra do Paraguai. É isso aí, rapaziada, olha só, deixa eu deixar uma coisa bem clara, tá? A Guerra do Paraguai é um tema longo, tá? Um tema muito debatido, tá? Há muitas controvérsias, tá? Por causa de alguns historiadores, né? De vertente mais para o lado da esquerda, outro mais para o lado da direita, mas não importa. Você, concurseiro da ESA, você quer passar na prova da ESA, você quer gabaritar a prova de história da ESA, já vou adiantando. Guerra do Paraguai é um tema incidente. E outra, você que quer entrar no Exército Brasileiro, existe um exército antes da Guerra do Paraguai e um exército após a Guerra do Paraguai. É esse exército que você vai entrar, tá? Esse exército que você vai entrar surgiu após a Guerra do Paraguai. Tá? Então vamos lá. Então a aula de hoje é uma aula totalmente focada naquilo que a banca do Departamento de Educação do Exército cobra. Tá? Então vamos lá. A Guerra do Paraguai, entenda uma coisa, a Guerra do Paraguai está dentro do contexto, né, que os historiadores chamam de questão platina. Questão platina é onde hoje fica a Bacia da Prata, né? A junção ali, né, fica próximo, uma bacia que fica próximo a dois países ali, né, chamado platino, né, que é o Uruguai e a Argentina, né? E a Bacia da Prata, ela tem a junção de dois grandes rios que são muito importantes para o Brasil, o Rio Uruguai e principalmente o Rio Paraná, que o Rio Paraná dá acesso ao interior do nosso país, tá? E além disso, no Rio Paraná também tem a junção ali, né, de um outro grande rio, que é o Rio Paraguai. Então, ou seja, mas o mais importante ali na história, sem dúvida, é o Rio Paraná, porque o Rio Paraná dá a garantia, né, de o brasileiro ter acesso ao seu interior. Então, por isso que aquela questão ali da Bacia da Prata, a livre navegação na Bacia da Prata, que dá acesso ao Rio Paraná, é de suma importância para o Brasil. Beleza? Então a Guerra do Paraguai vai nascer dentro desse contexto. Mas existe dois conflitos antes, né, na história do Brasil, antes que ocorra a tal da Grande Guerra. Né? A Guerra do Paraguai, gente, tá? Foi a maior guerra da América Latina, que continue sendo. Tá? E ela só perde para a Guerra da Secessão, que é a Guerra Norte-Americana. Tá? Então, só vocês entenderem em contexto como foi é importante para a nossa história e também para a história do mundo e principalmente da América Latina. Então vamos lá, tudo começa, tá, gente, a partir de 1851, tá? Então, em 1851, o Brasil vai intervir militarmente no Uruguai. A gente viu, né, lá no primeiro reinado a questão da Cisplatina, que o Uruguai conseguiu a sua independência, teve a intermediação ali, né, da Inglaterra. O Uruguai é um estado tampão, né, para conter a ambição da Argentina de criar um império platino, mas seja o que for, o Uruguai conseguiu a sua independência. O Uruguai criou dois partidos naquela época. Era o Partido Branco, que era mais voltado, né, que o Partido Branco era mais voltado para os criadores de gado, né, então, ou seja, tinha uma aproximação mais com os argentinos, e por sua vez tinha o Partido Colorado. E o Partido Colorado era mais próximo, né, dos brasileiros e atendia mais aos interesses dos comerciantes de Montevidéu, capital do Uruguai. Então era assim, tá? Então o Uruguai conseguiu a sua independência, tinha dois grandes partidos, o Partido Branco, que fechava com os interesses argentinos, e o Partido Colorado, que fechava com os interesses dos brasileiros. Entretanto, não é porque o Uruguai conseguiu a sua independência que a ambição da Argentina de anexar tinha acabado. Tá? Então a Argentina sempre teve essa pretensão de anexar, no século XIX, de anexar o Uruguai. E em 1851, tá, o presidente da Argentina, Juan Manuel Rosas, vai se aproximar do Partido Branco, né, o então presidente Manuel Uribe, tá? E eles tinham o quê? A pretensão de anexar o Uruguai. E essa pretensão da Argentina, tá, incomodava um pouco o Brasil, porque isso poderia o quê? Né, bloquear o acesso à Bacia da Prata e o Brasil perder acesso ao Rio Paraná. Então é por causa dessa, né, ambição da Argentina aí, na metade do século XIX, de novamente querer anexar a Argentina, que o governo imperial, né, Dom Pedro, vai mandar
o Duque de Futuro, o Duque de Caxias, intervir militarmente na Argentina, também, na Argentina não, perdão, no Uruguai, e também vai ter o apoio de um outro militar argentino que não estava gostando, né, aquela região ali de Corrientes, Entre Rios, né, não gostava dessa pretensão de Juan Manuel Uribe de anexar o Uruguai. Então, Caxias, né, representando o Brasil, e Urquiza, é muito nome, tá? E Urquiza representando aí, o general Urquiza representando as forças argentinas contra o então presidente Manuel Rosas, tá? Então o Brasil vai intervir no Uruguai e Urquiza vai invadir Buenos Aires, tá? Então é uma intervenção curta, tá? Que o Brasil vai ter sucesso, o Brasil vai tirar o presidente, né, do Uruguai, o Uribe, vai colocar, né, o Frutuoso Rivera, tá, que é representante aí do Partido Colorado, e o representante do Partido Colorado atende aos interesses do Brasil. Tá? E o Urquiza, por sua vez, vai conseguir derrubar Manuel Rosas e vai acabar se tornando também presidente da Argentina. Então, ou seja, o livre acesso à Bacia da Prata foi garantida com essa primeira intervenção. Mas, novamente, vai ter um outro estresse ali naquela região. Em 1864, tá, um então presidente agora do Uruguai, o Atanásio Aguirre, tá? Atanásio Aguirre, tá? Ele era do Partido Blanco, e esse do Partido Blanco não vai atender os interesses do Brasil. Mas, por sua vez, o Brasil tinha estava muito próximo do presidente da Argentina, Bartolomeu Mitre, tá? Então, o que acontece? Tá? Começa tudo ali por uma rixa, por uma briga entre as fronteiras, né, do Uruguai com as fronteiras do Rio Grande do Sul. Tá? Então, os gaúchos sempre tiveram muito, né, conflito ali com os uruguaios por causa das fronteiras. Tá? Isso é uma briga antiga e no século XIX era muito forte. Então, por causa dessas divergências nas fronteiras, né, gaúchas com o Uruguai, tá? Novamente Dom Pedro vai intervir, né, militarmente no Uruguai. Dessa vez vai mandar, né, o exército brasileiro, liderado aí pelo Mena Barreto, né, invadir o Uruguai, e por terra o almirante Tamandaré também vai invadir Montevidéu, tirando Atanásio Aguirre do poder e colocando um membro do Partido Colorado que era favorável aos interesses brasileiros no Uruguai. E esse membro era o Venâncio Flores, tá? Só que dessa vez vai ser diferente. Atanásio Aguirre, ele vai fugir do Uruguai e vai pedir socorro ao Solano Lopes, que era o então presidente e ditador, né? Presidente vitalício, né, digamos assim, né, para não dizer ditador, que tem gente que se ofende com isso, mas um presidente que fica para sempre, né, é um ditador. Então ele vai pedir socorro aí no então presidente do Paraguai, Solano Lopes, que se sente ameaçado com essa constante intervenção do Brasil no Uruguai e essa aproximação, né, do Brasil com a Argentina, ou seja, já que o Paraguai não tem acesso ao mar e esses dois países estão próximos e intervindo, né, no Uruguai, que garantia que ele tinha de não perder, de continuar tendo o livre acesso à Bacia da Prata. Então foi essa justificativa aí de Solano Lopes, né? No momento que ele vê essa aproximação entre a Argentina e o Brasil intervindo militarmente várias vezes no Uruguai. Então, ou seja, poxa, eu vou ter o meu acesso à Bacia da Prata bloqueada. E o único acesso que o Paraguai tinha ao mar era através do Rio Paraguai, que descendo o Rio Paraguai teria acesso ao Rio Paraná e a Bacia da Prata, e a Bacia da Prata do Oceano Atlântico. Então, ou seja, para o Paraguai, o livre acesso à Bacia da Prata era tão importante quanto para o Brasil. Só que ele se sentiu ameaçado e também ele achava que ele tinha um exército muito poderoso que dava para combater, né, ali com o Brasil. Realmente, numericamente, ele tinha um exército maior que o Brasil, tá? Já que o Brasil não dava, né, muito, o governo imperial não dava muito crédito para o nosso exército brasileiro. Entretanto, gente, a questão não é só a quantidade de soldados que nós temos, mas também a questão de população, né? Então, ou seja, é assim que vai começar a Guerra do Paraguai. E você, concurseiro militar? Então, agora vamos lá. O que você precisa saber? Causas, consequências, características, os personagens, as principais batalhas, que é isso que a planta da ESA cobra. Então, vamos lá. Qual foi o estopim da
Guerra do Paraguai. O que vai dar o início a essa guerra? Tá? Tudo começa no dia 11 de novembro de 1864, quando o governador de Mato Grosso estava saindo de uma audiência do Rio de Janeiro, capital, com Dom Pedro I. No momento que ele volta para a sua província, né? Ele tinha que descer todo o Oceano Atlântico, entrar na Bacia da Prata, e quando ele pega o Rio Paraná, o navio dele é capturado pela Marinha Paraguaia. Então isso aí vai ser é considerado o estopim da Guerra do Paraguai. E no momento que ele aprisiona, né, o navio Marquês de Olinda, o navio brasileiro Marquês de Olinda, onde encontrava-se o governador da província de Mato Grosso, ele também vai invadir no mês seguinte, em dezembro ainda de 1864, ele vai invadir Mato Grosso, conquistando aí o Forte de Corumbá, Miranda, tá? E posteriormente Cuiabá. Então, ou seja, nesse momento vai começar a guerra. Mas inicialmente ainda não tinha se formado aliança, todo mundo vai tentar resolver isso de uma forma diplomática, mas Solano Lopes, né, com seu ego altíssimo, achando que tinha o melhor exército ali naquela região, ele vai continuar a sua expansão, né, e também aquele sentimento de imperialismo ali na América do Sul. Então ele vai, depois de Mato Grosso, ele vai invadir a região, ele vai pedir livre acesso a Bartolomeu Mitre. Olha só, minha parada é com o Brasil, tá? Só que aí eu preciso, para atacar o Brasil, eu preciso passar pela sua região de Corrientes. E aí, lógico, o Bartolomeu Mitre não vai dar. Então ele vai tomar por mal, tá? Já que eu não posso passar por bem, eu vou passar por mal. Então ele vai dominar a região de Corrientes, Entre Rios, e depois ele vai tomar o quê? Ele vai invadir o Rio Grande do Sul, pegando todo aquele oeste do Rio Grande do Sul, onde hoje fica Itagüí, São Borja e Uruguaiana. Ou seja, Uruguaiana faz fronteira com o Uruguai. Não preciso nem dizer que qual era a próxima pretensão. Seria o Uruguai. É nesse momento que os três países, no caso Brasil, Argentina e Uruguai, vão sentar e vão criar a Tríplice Aliança. Ou seja, a Tríplice Aliança será Argentina, Brasil, Uruguai contra um inimigo comum, o Paraguai. Beleza? Então, no dia 1º de maio de 1865, nasce a Tríplice Aliança, né? Que serão os três países que vão unir os seus três exércitos, né, para combater o inimigo em comum, o isolado, sozinho, Paraguai. Beleza? Então aí destaque aí para os personagens. Paraguai, né, o presidente aí Solano Lopes, ou o ditador Solano Lopes. O Argentina, o Bartolomeu Mitre. Uruguai, Venâncio Flores, aquele presidente colorado, colocado, né, pelo Brasil, liderado por Mena Barreto. E já no Brasil, né, quem vai assumir o comando do exército, né, serão os seus generais, lógico, já que o imperador não tinha nenhuma formação militar. Então, como a guerra é dividida em duas partes, a primeira parte da guerra, né, entre 1864 e 1866, vai ser liderada aí pelo general Osório, e a partir de 66 até 69, né, o então Duque de Caxias, e depois o genro do imperador, onde deu no finalzinho da guerra. Já na Marinha, né, já que a gente tinha a melhor Marinha, não o maior, melhor, mas a maior Marinha até então, vai ser liderada aí na primeira parte por Almirante Tamandaré e na segunda parte aí por Almirante Barroso. Beleza? Então esse era o cenário, né, quando foi montado a Tríplice Aliança. Tá? Então, ou seja, Mato Grosso estava tomado, Entre Rios e Corrientes, região da Argentina estava tomado, e o oeste do Rio Grande do Sul estava tomado. Então precisava o quê? Precisava isolar, planejar um ataque contra o Paraguai. E aí a importante batalha, né, que vai começar a perceber a fragilidade aí do Paraguai, e o Paraguai vai ficar totalmente isolado, sem dúvida nenhuma, uma batalha muito, muito importante, tá? Que chama-se a Batalha Naval do Riachuelo. Tá? Então a Batalha Naval do Riachuelo é uma batalha muito importante, tá? É no dia 11 de junho de 1865, tá? Liderada aí pelo Almirante Barroso, e essa batalha ali vai isolar, né, o Paraguai a acesso ao mar. E aí depois fica muito mais fácil para o exército da Tríplice Aliança, né, de tirar, né, de combater as tropas paraguaias que estavam em terras brasileiras e em terras argentinas. Outro detalhe também, gente, que como era uma Tríplice Aliança, né, e encontrava-se os três exércitos lutando, né, contra um inimigo comum paraguai,
quando estavam os três exércitos ali lutando, tinha que ter alguém liderando, tinha que ter um comandante em chefe. Tá? Então, o comandante em chefe da Tríplice Aliança era o Bartolomeu Mitre. Mas cuidado que eu vou falar agora. O Bartolomeu Mitre, gente, ele era comandante em chefe somente em terras, né? Ou seja, em solo argentino, que era do seu país, e solo paraguaio. Mas caso fosse em solo uruguaio, que isso não aconteceu, seria o Venâncio Flores. E caso fosse no nosso território, solo brasileiro, lógico que seria liderado aí pelos nossos generais, né? Então, só para vocês entenderem aí que o Bartolomeu Mitre era o comandante em chefe da Tríplice Aliança em todos os solos, não, somente no solo do país dele e no Paraguai. Em nosso solo, que teve combate aí, a grande rendição de Uruguaiana, que a gente expulsou de vez os paraguaios, sem dúvida foi liderado pelos generais brasileiros, tá? Destaque aí pelo general Osório. E depois de recuperar o Rio Grande do Sul, depois, né, recuperamos, né, junto com sempre os aliados, né, recuperaram também a região de Corrientes e Entre Rios. Então, qual é o próximo passo? O próximo passo é entrar em território paraguaio. E aí, destaque aí para a Batalha do Tuiuti, né, que foi vencida aí, foram 2 batalhas do Tuiuti, mas não podemos deixar de descartar, né, uma derrota da Tríplice Aliança que vai abalar muito, né, no cenário da guerra, né, que foi a derrota do Curupaiti. Essa derrota do Curupaiti, tá, em setembro de 1866, isso vai deixar a moral do exército lá embaixo. Tá? O nosso exército não era muito valorizado. Outro destaque também, a Guarda Nacional foi acionada pelo imperador e a Guarda Nacional se recusou a entrar na guerra. Então, no momento que você sofre uma derrota tão grande como foi a Batalha do Curupati, tá? Ao ponto que o Uruguai sai da guerra, né? Então, ou seja, isso deixa as tropas muito frágeis, né? Ou seja, a moral do exército fica lá embaixo e já era uma força que já não era muito valorizada. Então é nesse momento que começa, né, uma mudança na administração do exército, né? Sai general Osório, entra então Barão de Caxias, né, o Luiz Alves Lima e Silva, para liderar aí as tropas brasileiras. Também vai afastar o Tamandaré, vai entrar no comando da Marinha o Almirante Barroso, o herói lá da Batalha do Riachuelo, e vai ter essa missão aí de recuperar não só a moral psicológica, mas física, e reestruturar todo aquele exército decadente, abandonado pelo governo imperial. E é nesse momento aí que Caxias fala que para vencer a Guerra do Paraguai ele precisava reformular todo aquele exército. Então ele precisava não só de homens, né, ele precisava também de dinheiro para fazer todo um preparo para vencer a guerra no Paraguai, um território de difícil acesso, um território de difícil combate. Então é nesse momento que Dom Pedro vai pegar empréstimos, né, com os bancos ingleses para custear os gastos da guerra. E lógico também, gente, apesar desses altíssimos empréstimos que Dom Pedro vai pegar, não podemos descartar também que para a recente indústria que estava surgindo no Brasil, aquele surto, né, que a gente viu que teve no segundo reinado, tá, isso também vai ser bom. A indústria alimentícia, para a indústria de vestuário principalmente, né, tá, mas é nesse momento aí também que Caxias vai falar que precisa de homens, né, para acrescentar no exército aí brasileiro, onde vai ter a tal dos voluntários da pátria, né? Então aí tanto que o Dom Pedro vai se vestir de voluntários da pátria, vai se botar uma roupa, né, típica dos gaúchos, né, para ver se clama a população aí para participar da guerra. Tá? Destaque também aí para a entrada de muitos escravos, né, que tiveram a promessa que no final da guerra seriam alforreados. Tá? Então, ou seja, tem tudo dentro desse contexto aí da guerra. E quando Caxias estava preparando tudo para continuar a guerra, né? Houve um período aí, não que a guerra parou, mas um período sem batalhas, né? Que foi o ano de 67, de 1867 a 1868. E aí quando Caxias estava se preparando para continuar a batalha, eles sabiam da importância da tomada do forte do Humaitá, que foi, né, até criada pelos próprios engenheiros brasileiros, mas seja o que for, era um forte uma região muito difícil de tomar, e Caxias sabia que uma vez tomando o forte do Humaitá, seria fácil dominar toda a região do Paraguai, tá? Mas precisava se preparar para a tomada
do Forte do Maitá. E no momento que Caxias está se preparando, está criando estratégias, se organizando para tomar o tão, né, impenetrável Forte do Maitá, Bartolomeu Mitre sai da guerra. Tá? Então, em fevereiro de 1868, alegando problemas internos, né, porque começa a ter uma revolta naquela região de Corrientes, Entre Rios, e ele fala que está, né, ou seja, está em guerra civil, e ele fala que não pode, né, ficar em duas guerras. Então, nesse momento, o Brasil está sozinho, não existe mais Tríplice Aliança. Agora é Brasil versus Paraguai. E aí começa a nossa vitória. Destaque aí para a data do dia 25 de julho de 1868, quando o exército brasileiro toma o poderoso Forte de Humaitá, e depois era como o próprio Caxias tinha planejado. Depois que tomasse o Forte do Humaitá, ficaria fácil. E aí entra na história o famoso episódio de Dezembrada, né, onde o exército brasileiro toma 4 cidades no mês de dezembro de 1868, destaque aí para Avaí, Tororó, Angostura e Lomas Valentina. Tá? Eles passam o Natal, né, acampado, e no ano novo, né, ou seja, no ano seguinte, no dia 1º de janeiro de 1869, né, o exército brasileiro chega em Assunção, capital do Paraguai. Ou seja, quando o exército chega na capital do inimigo, gente, é o fim da guerra. Tá? Então, ou seja, é vitória brasileira. Quem foi o exército sozinho que chegou na capital do inimigo e tomou a capital do inimigo? Foi o exército brasileiro, liderado aí por então Barão de Caxias e futuro Duque de Caxias. Quem vai colocar a bandeira brasileira na capital do Paraguai? O exército brasileiro. Tá? Só que aí o que tinha que acontecer, né? O Solano Lopes ele teria que procurar as tropas brasileiras, fazer um acordo, assinar o armistício, mas não, ele foge, tá, e exige que a população pegue armas contra o exército brasileiro. Nesse momento, né, Caxias, já velho, sofrendo de uma doença, se afasta do comando e entra o genro, né, do Dom Pedro II, o Conde Deu. E aí vai ficar mais um ano de guerra, né, caçando, procurando o então Solano Lopes. E somente no dia 1º de março de 1870, né, lá na região de Cerro Corá, que aí Solano Lopes é morto, né, pelo então cabo Francisco Tavares, né, conhecido mais como Chico Diabo. E aí sim é o final da Guerra do Paraguai, tá? E vitória brasileira. Então você, concurseiro da ESA, se liga nesses nomes, nas principais batalhas, nos principais personagens e nas principais datas. E a questão platina, o que o Brasil queria? Nada mais, nada menos que o livre acesso à Bacia da Prata, porque o livre acesso à Bacia da Prata, tá, é a garantia do Brasil ter acesso ao seu interior. E por que isso é importante, ter acesso ao seu interior? Porque todo o leste do Brasil é banhado pelo Oceano Atlântico, mas o nosso oeste, né, o que não falta é vizinho. Então, se a gente não tiver um acesso fácil à nossa região oeste, ou seja, as nossas fronteiras ficam vulneráveis. Então vocês, né, que querem ser sargento do exército, são vocês que vão ficar responsáveis aí por garantir as fronteiras brasileiras. Então por isso que era importante o livre acesso à Bacia da Prata, para garantir, né, a chegada dos brasileiros, né, das tropas brasileiras, também das mercadorias brasileiras ao interior do seu império. Beleza, gente? Então, se liga aí, tá, nesses principais nomes. Qualquer dúvida, não só nos nomes e nas datas, tá? Isso tudo tá na folhinha aí para você, né, anotar, não esquecer, relembrar. Mas como é que você vai fixar? Você sabe como vai fixar, fazendo exercício. Beleza? Então, qualquer dúvida, posta aí. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.